Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, onde vamos dando continuidade a esse trabalho, cujo objetivo não é outro, a não ser trazer esclarecimentos com base exclusiva daquilo que a doutrina nos apresentou, não desvirtuando desse ensinamento, trazendo fidedignamente toda a mensagem que Kardec, através do mundo espiritual, nos apresentou, no sentido de nos clarear, no sentido de tirar o véu de nossas ignorâncias, no sentido de fazer com que possamos compreender o mundo espiritual sem criarmos fantasias ou ilusões acerca desse mundo que é tão complexo, mas tão acessível a todos nós, na medida que a gente segue a doutrina da qual nos foi apresentada. Sem devaneios, sem inclusões, sem invenções, sem sonhos, sem imaginações. Muito peculiar do homem, né, de imaginar coisas que não lhe foi revelado, não tem conhecimento, mas ele cria, porque nós somos sonhadores por natureza. Então hoje nós vamos falar sobre, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Vimos o desencarne, a saída do mundo material para o mundo espiritual. Agora vamos ver como isso se dá a volta do mundo espiritual para o mundo material. As implicações, se isso é de fácil aceitação para o espírito, e aqui fica a pergunta para todos vocês começarem a refletir, lembrando que é muito importante acompanharmos essas instruções juntamente com o livro dos Espíritos, para que vocês possam ter a certeza daquilo que está sendo mostrado está dentro do contexto daquilo que Kardec nos apresentou. E eu pergunto a todos para que possamos pensar, será que o espírito, quando volta do mundo espiritual para reencarnar, para receber uma nova missão, ele volta tranquilo? Ele aceita com passividade? Será que isso não lhe causa nenhuma perturbação? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então, iniciando o nosso bate-papo, lá na questão 330, que inicia esse capítulo, ele nos fala o seguinte: todo espírito sabe ser uma necessidade a reencarnação. Quem não sabe somos nós, quando estamos encarnados, nós esquecemos disso. Mas o espírito sabe que é uma necessidade. Entretanto, ignoram quando isso se dará, tendo somente um pressentimento quando se aproxima. Então ele não sabe quando vai ocorrer. Quando é que ele está pronto para reencarnar? Quando ele está pronto para receber a missão de voltar ao educandário? Ele não sabe. Ele tem o sentimento que isso vai ocorrer, mas não sabe o exato momento que isso irá ocorrer. Para os espíritos já esclarecidos, por compreenderem a necessidade, não há qualquer preocupação. Claro, você sabe que é uma necessidade, você é um espírito esclarecido, você compreende, você já atingiu um nível de maturidade na escala espiritual, e nós não estamos falando aqui em espírito bons, eu estou falando em espírito dentro da nossa categoria, que já tem um esclarecimento, já tem uma iluminação e sabe dessa necessidade. Isso não traz nenhuma preocupação. Tal qual ocorre com a desencarnação. Exatamente. Porque ele também parte tranquilo, porque ele sabe que o mundo espiritual é a pátria verdadeira. No momento da reencarnação também isso acontece. Exatamente. Então, quando se adquire esse conhecimento, através da razão, da maturidade, o espírito compreende isso. E não há nenhum sofrimento. Ele sabe que eu volto já. Eu estarei cumprindo mais uma missão que o Pai me concedeu, e ele é grato por isso. Ele é grato por receber essa missão novamente de poder reencarnar, porque ele entende. Mas, a contrário senso, aqueles espíritos que ainda não adquiriram esse conhecimento, que ainda estão presos à ignorância por falta de maturidade, por falta ainda de experiência, para esses não. Para esses que são menos esclarecidos, muitos nem pensam no assunto. Como criança pequena, né? Não quero ver, não quero ouvir, não quero saber. Como se isso fosse evitar o processo reencarnatório. Mas, dada a sua imaturidade, ele se comporta dessa forma, tal qual criança. Então, quando pensam, dada a incerteza, olham como uma punição. Sim, o espírito acha, olha, eu vou retornar porque eu vou ser punido. É uma expiação. Lembra que nós vemos conversando, já não é de agora, sobre essa palavra, até uma questão de neurolinguística, que fica mais fácil, mais palatável, quando eu digo não uma punição, mas uma missão.
não uma expiação, mas um cumprimento de jornada. E é isso que acontece com a reencarnação. É um cumprimento de jornada, é um adquirir de experiência. E olha, aquele espírito que ele tem essa clareza, ele vai para o educandário feliz, que ele está retornando, ainda que ele saiba das dificuldades que irá enfrentar, mas ele sabe que vai adquirir novos conhecimentos, e isso lhe traz felicidade. Ao contrário, o senso do espírito que não tem essa clareza. Para ele aquilo é grave, aquilo é uma punição. Estou retornando porque eu vou ser punido. Não, não se trata disso. Se trata, sim, de corrigir os equívocos cometidos em encarnações pretéritas, mas também adquirir novas experiências. Nenhum espírito atinge o plano elevado se não adquirir experiência. Joana de Anjos não chegou onde chegou sem ter passado pelo seu educandário, sem ter passado pelas fileiras das dificuldades da reencarnação. Ela e tantos outros passaram da mesma forma, porque Deus é justo, Deus não privilegia ninguém, Deus não vai te dar nenhuma condescendência diferente do outro, muito pelo contrário, Ele vai te tratar com igualdade, porque Ele é bom e justo, e todos nós temos as mesmas oportunidades. Então, para o espírito inferior, para o espírito pouco esclarecido, melhor dizendo, ele não compreende esse momento ímpar, que é o retornar ao educandário para adquirir novas experiências. Então pode o espírito apressar ou retardar sua reencarnação. Isso ele pode. A primeira, com um desejo ardente. A segunda, ante a renúncia ou ao seu acovardamento frente à missão. Assim, ainda que o espírito se negue a progredir, a lei do progresso o compele a se elevar, pois é o destino de todos. Então já falamos que ele não volta, ele não perde aquilo que ele já adquiriu, né? O espírito não retrograda. Porém, ele pode sim retardar, de acordo com a sua má vontade em querer evoluir, de acordo com seus medos, os seus receios de não querer reencarnar, mas a lei do progresso vai fazê-lo progredir, não importa o quanto ele tente permanecer nesse estado. E é por isso que os espíritos esclarecidos, eles voltam do candário felizes, porque ele entende que é a grande oportunidade de adquirir mais conhecimento, porque ele sabe que esse conhecimento levará ao Criador, ele sabe que esse conhecimento o transformará, ele sabe que esse conhecimento vai permitir que ele galgue novas escalas no ordenamento espiritual, por isso ele volta feliz, por isso ele entende que não é uma punição. Então o espírito só cabe a escolha das provas. Oi? Você escolhe provas? Quer dizer que Deus não tem nada a ver com essa história? Deus não é injusto com a gente, não? Então aquilo que eu passo, eu escolhi. Eu pensava que não, pensei que fosse uma punição de Deus me dar uma missão. Por isso, como a gente viu nas aulas passadas, quando a gente vai para o banquinho do pensamento, a gente descobre que a gente não era tão vítima. Que as situações que aconteceram, nós demos causa e muitas delas nós pedimos. Exatamente. Então aqui mostra a obrigatoriedade, eu vou chamar um termo forte, a exigência de compreendermos que as provas somos nós que escolhemos de acordo com a nossa compreensão da gravidade das coisas ou da intenção de evoluir. Então não tem Deus nessa história, não tem espírito interferir nisso. Existe sim o meu desejo de progredir ou de lenir a dor de que causei e por isso eu vou requerer aquela prova. Então quando eu sou submetido a determinadas provas, é hora de amadurecermos, é hora de deixarmos a nossa infantilidade de lado e compreendermos que nós requeremos aquela prova e passarmos com bastante ardor aquele momento tão difícil que estamos submetidos e dizer: Pai, dai-me força, isso me cabe, Pai, dai-me força para superar as provas para as quais eu escolhi. E por isso não me cabe o direito de pedir para que afaste de mim o cálice, muito ao contrário, que permita que eu consiga sorver o amargor da bebida para que eu possa efetivamente atingir a iluminação. Então o espírito só cabe a escolha das provas, como falei, que queira submeter-se e seu corpo é amoldado. Então o corpo é dado à necessidade que aquele espírito vai suportar aquela prova. Somente sendo do conhecimento do Criador, a união do espírito a tal corpo. Então nós não conhecemos esse processo, como isso vai se dar. Essa é costumamos dizer, um dos segredos que é reservado somente ao Criador. Entretanto, algumas imperfeições corporais, quando apresentam interesse ao progresso do espírito, pode este aí sim escolher o corpo que irá reencarnar.
em via de regra, não lhe é facultada a escolha, mas somente o de pedir. Pode pedir? Pedir pode pedir. Se vai ser atendido é uma outra história. Uma vez e tendo sido concedida a escolha do corpo que irá reencarnar, o eventual arrependimento acarretará grave sofrimento a este. Então você escolheu, não pode ficar arrependido. Pediu, tá pedido. Pediu, está pedido. Então não há como nascer um ser desprovido de espírito. Nós sabemos disso. Se é um corpo humano, ele é animado pelo espírito. Não tem como nascer um corpo sem espírito. Assim, a todo corpo humanizado corresponde um espírito a encarnar. Por mais deformado que esse corpo possa se apresentar, por mais debilitado que esse corpo possa se apresentar, ali sempre haverá um espírito. O anicéfalo tem espírito ali? Sim, tem espírito ali. Não há como ter um corpo, o corpo humano, sem a presença do espírito, sem a ligação do espírito. E grande parte não sempre, esses corpos deformados ou debilitados se apresentem, com certeza tem uma missão ali a ser cumprida. E por isso não podemos e não devemos incentivar ou auxiliar o extermínio dessa vida, porque ali existe um espírito e que requereu aquele corpo, que solicitou, que pediu e foi atendido esse pedido para ele, porque ele sabe que a deformidade daquele corpo, sim, não é a deformidade do espírito, é a deformidade do corpo físico. Ou seja, do instrumento que ele iria se utilizar para exercer a sua inteligência. Então ele vem debilitado com um propósito. E ele, através daquele corpo debilitado, ele vai progredir. Sim. Ele vai galgar novas experiências através desse corpo debilitado, e por mais absurdo que possa ser para a nossa vã ignorância, é uma realidade. Eu estou pedindo aquele corpo porque eu, em espírito, não eu incorporado na matéria, eu, em espírito, entendo e percebo que aquele corpo me é necessário para a evolução. Há espíritos a que se pode ser imposta compulsivamente a reencarnação em determinados corpos. Ué, como assim? Não é ele que pede? Não é ele que quer? Mas será que a criancinha teimosa, que não obedece o papai e a mamãe, vai comer jiló? Vai comer espinafre? Vai comer Vai espinafre? comer brócolis? Será que vai? Ou será necessário que o papai e a mamãe compulsoriamente os obrigue, os convença a comer aquele determinado alimento, apesar da moderna psicologia não acatar essa ideia da imposição, mas algumas vezes são necessárias, porque o espírito é tão teimoso, o espírito é tão resistente, que só através de um movimento compulsório é que vai fazer com que esse espírito entenda. Então, há espírito, há essa necessidade. Ou seja, tal qual uma criancinha, ele não tem ainda desenvolvido essa capacidade de escolha. Exatamente. E ele continua nos falando, visto que, por não compreender os desígnios de Deus, refutam determinadas formas, onde muitas das vezes está ligado ou ao seu progresso, ou como forma de expiação de suas faltas. O mesmo exemplo que foi dado na criança anencéfala. Exatamente. Você quer ver com uma debilidade física? Claro que não. Você vai pular logo. Não, não veio não. Mas se essa debilidade física tem a ver com expiações que você, em vidas pretéritas, realizou ações que trouxeram prejuízo a outras pessoas que estavam em deformidade e que você não compreendeu, logo é muito pouco provável que o espírito tenha essa maturidade de querer vir num corpo deformado. Por isso que é imposto, por isso que é compulsório essa reencarnação nestes casos. Por outro lado, pode ocorrer a concorrência de vários espíritos para o mesmo corpo. É mesmo? É, pode ocorrer. Mas somente Deus julga o mais apto a ocupar aquele invólucro. Até porque a designação ocorre antes que haja união ao corpo. Então já te dando aí uma palhinha lá na frente para você refletir quando é que o espírito se une ao corpo. Porque as advertências que a doutrina nos faz, que seria o spoiler da próxima aula, não vamos falar agora, mas para você começar a pensar. Então a gente compreende que a destinação daquele espírito para aquele corpo ocorre antes do nascimento. Nós temos aí uma certeza que nos é dada para analisar mais à frente. E agora vamos tentar responder a pergunta que fizemos no início, lá na questão 339 a 341, ele nos fala o seguinte: diferentemente do que ocorre com a morte, na reencarnação a perturbação se apresenta em níveis muito maiores. Ou seja, na desencarne há uma perturbação,
Mas no mundo espiritual, essa perturbação é elevada à enésima potência. Nós vamos entender por quê. Pois ele está a retornar para o cárcere material. Ou seja, na desencarnação ainda tem essa questão da libertação. Ele está sendo liberto, mas aqui não, quer voltar ao cárcere. Exatamente. Então ninguém quer voltar ao cárcere. Ainda que você seja um espírito esclarecido, você sabe que você vai passar momentos difíceis em sua vida. É um aprisionamento. Você está sorvendo de uma liberdade no trafegar no mundo espiritual. No mundo da matéria você estará aprisionado no corpo físico. E isso te traz dores, isso te traz limitações, isso não te permite exercer a plenitude da sua consciência. E isso vai te trazer sofrimento, isso vai te trazer perturbação, porque o espírito sabe que no momento da reencarnação, essa liberdade de consciência lhe é tolhida. Essa liberdade que tanto nós clamamos que temos, não temos a liberdade quando estamos encarnados. A verdadeira liberdade é no mundo espiritual. Ela é um aprisionamento do espírito à matéria, além de todas as outras implicações que envolvem, limitações que envolvem esse aprisionamento, entre eles o pensamento. E tem o fator também de que ele não sabe se ele vai ser feliz ou sucumbir na missão, né? Então isso gera muita ansiedade também. Exatamente, você acabou de dar um spoiler da questão seguinte, né, que ele fala, assim a incerteza da viagem e a conclusão da missão o intranquilizam, pois tem a percepção que poderá sucumbir antes de concluí-la. Nenhum de nós, antes de a prova ser aberta, temos a certeza de tirar o 10, nos causa temor, é natural, nós seremos avaliados, seremos novamente avaliados no educandário. Será que eu vou ter boas notas? Vou ter uma boa média para ser aprovado? Será que eu estarei apto a passar por essas provas? Sim, lá eu estarei entusiasmado. Não, me dá essa prova sim que eu vou resolver comigo mesmo? Isso aí resolve o problema que eu causei? Então, ok, eu quero essa prova. Depois bate o temor. Será que eu terei forças para concluir essa prova? Será que eu serei feliz na missão que me foi dada e chegar ao final dessa história, quando eu retorno para a casa do Pai e dizer, Pai, eu cumpri a minha missão, e o Pai me recebe de braços abertos, seja bem-vindo, meu filho, com um sorriso, porque eu cumpri a minha missão? Ou será que eu terei que passar de novo pelas provas, expiações, porque fui infeliz na minha escolha e fui infeliz no cumprimento dessa jornada? Não sabemos. E isso, esse sentimento, essa dúvida, esse embate, esse conflito de ideias vai fazer com que o espírito fique perturbado, que lhe traga essa intranquilidade. Nessa reencarnação também ocorre um fenômeno interessante. Naturalmente, não é para todos os espíritos. No momento da reencarnação, somente os espíritos onde reina a afeição assistirão à partida do companheiro para o plano material, animando e algumas vezes o seguindo em sua jornada na qualidade de mentores. Tenta imaginar a cena de alguém que está embarcando em um transatlântico, uma viagem longa. Todos estarão no pia, acenando, desejando votos de felicidade, lançando beijos, lançando flores, para que aquele ser faça uma boa viagem, para que chegue ao seu destino final, para que possa, depois de algum tempo, retornar à pátria. Não é isso que acontece? No mundo espiritual, idêntica ocorrência vai existir com esses irmãos que estão ligados em afeição. Haverá a família espiritual. A verdadeira família espiritual, não a família biológica, que essa nós sabemos que é transitória, mas a verdadeira família que se une pelos laços da afeição, estarão em alegria, te dando ânimo, te encorajando, para que você cumpra e vá fazer essa viagem na certeza que você terá êxito. Desta forma, podemos muitas das vezes vê-los em nossos sonhos, posto ser o momento em que, numa espécie de visita ao encarnado, anunciam suas presenças. Então é comum em nossos sonhos encontrarmos os entes queridos que já não se faz presente em nossa vida material, e esse momento é o quê? É a visita. Vim te visitar. E por isso não devemos temer, não devemos ficar preocupados, muito pelo contrário, devemos ser felizes e gratos pela essa oportunidade que nos foi dada de reencontrar esses irmãos que já estão no plano espiritual e que lhes foi concedido a possibilidade de nos rever. E devemos, nesse momento, recebê-los com muito carinho e, através do processo de mentalização, através do nosso processo de oração, clamar para que eles continuem no plano espiritual feliz e que nós possamos continuar a nossa jornada. Note
eles não irão cumprir a nossa missão. Eles não nos tirarão, popularmente, do sufoco. Eles nos encorajarão a cumprir a missão, porque eles sabem que essa dificuldade, eles sabem que este momento é um momento de transformação, de melhoria, rumo ao progresso, onde, através dessas experiências, eu vou galgando as escalas evolutivas do mundo espiritual. Esperamos que vocês tenham gostado e nos veremos no próximo encontro, onde iremos esclarecer essa questão da união do corpo e do espírito, em que momento se dá e qual é a posição da doutrina espírita em determinadas, vou chamar de modismos da humanidade. Como a doutrina encara isso? Sim, porque essa doutrina é uma doutrina progressista. Ela não se furta em tratar todo ou qualquer assunto que lhe é chegado à mesa para conversarmos. Fique em paz, nos veremos no próximo encontro.